Vamos falar agora sobre o que esperar dessa retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal com a nossa analista de política, Marcela Matos, direto de Brasília. Marcela, a expectativa agora é para o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, não é isso? Muito boa noite, porque eu nem desejei boa noite na sua primeira intervenção. Boa noite, Leandro. Pois é, há uma expectativa sobre o discurso do presidente Edson Fachin e o tom que ele vai dar, principalmente em relação ao Código de Conduta dos Magistrados. A gente sabe que Edson Fachin vem encampando essa proposta de estabelecer diretrizes básicas sobre a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas esse código encontra uma resistência interna muito grande. Ao mesmo tempo, Edson Fachin, ele vem fazendo um esforço para assumir a linha de frente da defesa institucional do Supremo Tribunal Federal em meio a essas críticas e até a ataques em relação à condução desse processo do caso Master feita pelo ministro Dias Toffoli. Então, é esperado que Edson Fachin, ao mesmo tempo em que faça algum tipo de aceno para uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal, também é esperado que ele faça uma defesa da própria corte. A gente vem sempre reforçando isso, que o Supremo Tribunal Federal, assim como os outros poderes, é uma corte muito corporativista. Então, em meio a esse desgaste, eles se unem, eles fazem sim uma autodefesa justamente para blindar a corte dessas críticas. Então, são esses dois pontos que valem ser muito bem observados na fala de Edson Fachin, que seriam os recados em relação a uma necessidade de autocontenção de ministros do Supremo Tribunal Federal e também uma defesa da lisura e da condução dos processos que hoje estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Leandro, lembrando que nesta semana o ministro Dias Toffoli, ele pela primeira vez se manifestou sobre esse caso, sobre a permanência dele na relatoria das investigações do caso Master. E ele falou, inclusive, que ele vai avaliar, primeiramente, as provas deste caso para avaliar, então, se ele vai remetê-lo a outras instâncias, a exemplo da primeira instância. E o que Dias Toffoli sustentou nesta nota é que justamente esse cuidado em avaliar este caso, avaliar a necessidade de haver uma permanência na Suprema Corte, se há figuras com foro privilegiado sendo investigados, tem um cuidado extra para evitar que haja nulidades lá na frente. Esse é o argumento oficial do ministro Dias Toffoli. É claro que a gente sabe que há questionamentos sobre, inclusive, a relação dele com os investigados ou a relação dos irmãos dele com os investigados. Isso Dias Toffoli não mergulhou, ele não deu explicações sobre esse assunto. E todo esse contexto vai balizar e vai dominar, com certeza, a abertura do ano do Judiciário. Leandro. Marcela, num recorte, analisando os elementos que temos hoje, há uma previsão de o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso do Banco Master, Marcela? Há alguns ministros que defendem, sim, que justamente para baixar a fervura, Dias Toffoli saia deste caso. E aí a gente tem que detalhar que já há pedidos de impeachment de Dias Toffoli por causa da permanência dele nesta relatoria. Já houve ali uma representação na Procuradoria-Geral da República alegando um suposto conflito de interesses de Dias Toffoli em relação a este caso. Então, há sim uma pressão ou uma tentativa de convencimento para que Dias Toffoli se afaste desse caso, justamente para afastar o Supremo Tribunal Federal de uma crise. Mas aí eu repito, Leandro, Dias Toffoli, a sinalização que ele deu é que ele só vai avaliar a saída dele deste caso depois de se debruçar sobre as provas do processo, avaliar se há figuras com foro privilegiado e, neste caso, o processo em si, todos os inquéritos têm, então, de ficar sob o crivo do Supremo Tribunal Federal,
ou então se ele vai encaminhar o processo, uma parte dele, então, para as outras instâncias, a exemplo da primeira instância, ou, eventualmente, se houver, por exemplo, algum governador investigado, iria para a segunda instância, para o Superior Tribunal de Justiça, Leandro. Mas Dias Toffoli, a sinalização é, primeiro ele vai avaliar todo este caso, vai se debruçar sobre as provas para somente depois decidir se permanece ou não com este caso. Marcela, há uma expectativa no STF que esse assunto possa perder força em ano eleitoral? Olha, eu acho que é justamente o contrário. Há um receio de que esse assunto ganhe tração por causa do ano eleitoral, porque esse escândalo do Master, ele ganhou proporções enormes, há um interesse público muito grande em relação a ele. Então, isso, claro que tem um impacto nas campanhas eleitorais, já tem muitos políticos, de certa maneira, pegando carona neste caso, e aí nisso há pedidos de impeachment de ministros do Supremo, eles ganham protagonismo, eles ganham holofote com isso, há pedidos para a criação de CPIs, para investigar esse caso. A gente sabe que a CPI tem um poder de polícia, um poder investigatório, mas também não deixa de ser um palco político. Então, tem todo esse enredo político, esse contexto eleitoral que com certeza ganha força neste ano e que tende sim a pressionar a investigação sobre esse caso. Ele tende a direcionar as atenções e, inclusive, um jogo de empurra, porque a gente não sabe se, com o avançar das investigações, políticos vão ser enredados neste caso. Então, também há um jogo de empurra para trazer o governo para um lado, por parte dos governistas, eles também querem trazer a oposição em relação a esse tema. Então, com certeza, essa é uma investigação que ela precisa ser séria, é um caso que se demonstra grande, é um grande escândalo, conforme tudo que se desenha, mas ele inevitavelmente acabou caindo nessa arena política, Leandro. Agora, Marcela, você citou aí a PGR. A PGR ela foi provocada por alguns parlamentares da oposição, né, sobre um possível afastamento do ministro Dias Toffoli do caso do Banco Master. Essa semana a PGR ela pode se pronunciar, possivelmente, Marcela? Essa é a expectativa. Até houve já uma manifestação inicial, porque havia pedidos muito parecidos em relação a este mesmo tema. Então, o que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez foi arquivar alguns deles, se eu não me engano, foram 3 de 4 pedidos arquivados, e ele deixou o primeiro em aberto. Esse primeiro pedido é do senador Eduardo Girão, ele ainda segue sem um posicionamento da PGR, então fica a expectativa de uma manifestação. Mas, até agora, não temos essa manifestação e não há um prazo específico para quando Paulo Gonet teria de se manifestar. Então, fica a expectativa, com certeza, com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, este tema deve ser também bastante citado, inclusive nos discursos, né, na tribuna do plenário. Então, deve haver uma cobrança maior, inclusive, para que a PGR se manifeste, mas não há um prazo específico. Então, fica a critério de Paulo Gonet quando que ele vai decidir sobre esse assunto, Leandro. Ok. Marcela, daqui a pouco a gente volta. Obrigado por enquanto, viu? Até já.